irmãos, a paz do Senhor. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Nós leremos o versículo 1, versículo 2 de Abacuque. Texto muito conhecido, muito clássico. Depois nós leremos um pedacinho do capítulo de número 1 de Abacuque. Amém? Enquanto vocês estão procurando, eu quero aqui deixar uma palavra de gratidão à igreja, aos pastores, pela honra. Estou muito feliz, muito honrada por estar nessa noite tão solene de celebração do 6º aniversário da igreja, desse ministério. Muito consciente da responsabilidade que isto significa também. Momentos como esse sempre me fazem lembrar de um versículo que está no livro do profeta Inventares, capítulo 100. Rapadura é doce, mas não é mole não. Profeta Inventares, vocês não conhecem não, né? É uma grande responsabilidade. E a minha gratidão é eterna. Me sinto vivendo Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Me sinto vivendo literalmente essa palavra. Para estar mais feliz que eu estou agora, só se eu tivesse sentada ouvindo o pastor Jorge Amorim pregar. Mas não sendo assim, estou muito feliz. Meus irmãos, Abacuque 3, 1 e 2, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém. Capítulo 1, versículo 1. O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Primeiro texto que li, Abacuque 3, 1 e 2, oração de Abacuque, muito conhecida, é um texto já muito mencionado, muito citado, muito pregado nas nossas igrejas. Todos conhecem, né? Amém? Essa é uma oração tão poderosa que o profeta pedia a Deus a presentificação, a atualização da sua obra no meio dos anos e no meio dos séculos. Esta oração, na verdade, é um salmo e é um cântico de vitória. É um cântico de vitória de um profeta que, quando começa a se pronunciar, não está cantando. No capítulo 3, ele está pedindo que Deus presentifique, atualize, realize a sua obra no meio dos anos. Mas este Abacuque do capítulo 3 não é o mesmo Abacuque do capítulo 1, que começa orando, perguntando, interpelando ao Senhor, quase que num clamor, numa súplica ou num grito de desespero. No capítulo 1, ele emite um grito, um brado de desespero devido às circunstâncias que ele estava vivenciando e a nação vivenciando, e uma crise generalizada na nação de Judá e Jerusalém, um contexto caótico, pós-apocalíptico, distópico, um contexto de destruição. Mas no capítulo 3, esse moço que parece desesperado e interpela o Senhor no capítulo 1, está cantando um cântico de vitória, porque todo o capítulo 3 é um salmo. Como isso aconteceu? Eu quero hoje trazer neste aniversário da igreja uma palavra que fala sobre marcas de um ministério que exerce relevância, que exerce influência, que exerce excelência
em tempos improváveis, em tempos impensáveis, em tempos incogitáveis, em tempos impossíveis, um ministério que se destaca e se eterniza com marcas de relevância, com marcas de influência e com marcas de excelência. Vamos extrair estes princípios, contextualizando aqui para uma realidade de igreja, mas extraído do ministério profético do profeta Abacuque. Amém? Você deseja ter essas marcas na sua vida, no ministério, na vocação, no chamado para o qual Deus te trouxe a esse rebanho? Todos aqui estamos para servir ao propósito de Deus, essa igreja, para sermos igreja. Amém? Como eu dizia, meus irmãos, o profeta Abacuque, nós não temos notas biográficas sobre o profeta Abacuque. Não sabemos da sua linhagem, da sua ascendência. Pouca coisa sabemos da vida pessoal desse profeta. Ele surge de uma forma muito surpreendente no contexto profético, muito diferenciada. Esse profeta, o que nós sabemos dele e das marcas do seu chamado, do seu ministério, nós sabemos pelo conteúdo do seu livro, nós sabemos pelo significado do seu nome e nós sabemos pela singularidade do seu chamado e do seu ministério, porque é muito singular. No capítulo 1, o profeta Abacuque, que também é conhecido como profeta cultico ou profeta da oração, ele está enfrentando uma crise em oração. No capítulo 2, ele está resolvendo a crise em oração. E no capítulo 3, ele está superando a crise em oração. Aleluia. Então nós temos no capítulo 1 um contexto de enfrentamento de crise. No capítulo 2 nós já estamos num contexto de resolução de crise. E no capítulo 3 um contexto de superação de crises pessoais, existenciais, ministeriais. Todas essas crises resolvidas em oração. E hoje eu cheguei aqui e já encontrei uma igreja que ora todo dia aqui cedinho. E já viemos buscar o Espírito Santo aqui. Oração é a marca dessa igreja também. É a marca do ministério desse profeta. Mas, para além do conteúdo do seu livro, que eu não vou expor muito, tem o significado do seu nome, que também nos ensina muita coisa. Abacuque significa abraço. Abraço, aquele que abraça. Então, o significado do nome dele nos remete assim para uma realidade de quê? De envolvimento. O abraço fala de quê? Envolvimento. Aquele que abraça. Abacuque está vivendo, como eu disse, num período praticamente pós-apocalíptico, entre a primeira invasão de Nabucodonosor a Judá e a última. Nabucodonosor já havia invadido em 605, destruído, levado a nata da terra. Nesse momento que o ministério de Abacuque desponta, Daniel já está na Babilônia, Ezequiel já está na Babilônia, a elite já foi levada ao cativeiro. Então ele desponta no seu chamado, no seu ministério, num período que qualquer pessoa diria assim: não adianta fazer mais nada, não adianta orar, não adianta clamar, porque o que tinha que acontecer de pior já aconteceu. Ele se levanta e ele tem iniciativa. Ele se envolve com a causa de Judá num período que já era um período de juízo. Num período que o tratamento de Deus, a disciplina de Deus sobre o povo de Deus, devido à desobediência desse povo, o quebrar da aliança, já era irreversível esse juízo. Um período que era fácil correr a notícia: não adianta mais, Nabucodonosor já veio, Nabucodonosor vai voltar e não vai sobrar pedra sobre pedra mesmo. Foi o próprio Deus que determinou. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias, e ele, como ninguém, também sabia que já estava determinado por Deus a destruição de Jerusalém. Mas diante da iminente destruição, o que ele faz? Se aliena, se acovarda, fica indiferente, cruza os braços, se conforma e diz: já que agora já aconteceu o que não era para acontecer, vou ficar quieto. Não é essa a atitude de Abacuque. Ao contrário,
Ele se envolve com as dores da nação. Ele vai diante de Deus e já começa com perguntas: por que me fazes ver a iniquidade, a opressão, a destruição, a violência? Por que, Senhor, essa crise generalizada, Senhor? Era uma crise socioeconômica, política, era uma crise espiritual, era uma crise social, uma crise generalizada e irreversível. Mas ele não consegue ficar indiferente, ele não consegue ficar impassível, ele não consegue ficar omisso. E ele, quando vai falar com Deus, não é como quem se revolta, é como quem se importa, se sensibiliza e chama a responsabilidade para cima de si e diz: Senhor, até quando? Ele está vivendo aqui a crise das perguntas. Abraço por quê? Porque ele se envolve. Abraço porque ele se importa. Nos tempos que a igreja vive, não são tempos talvez tão diferentes desse tempo aqui. Se você ler aqui tudo que ele está colocando diante de Deus, repara se não tem tudo a ver com o tempo que vivemos. Corrupção generalizada, injustiça, falência espiritual, falência moral da nação, falência espiritual da nação, falência em todos os sentidos. Mas eu aprendo com Abacuque, aquele que abraça, que existem pessoas sensíveis que abraçam causas, abraçam propósitos, abraçam às vezes até problemas, abraçam às vezes até dores que não são suas, porque tem um coração sensibilizado diante de Deus e não endurecido. Para exercermos um ministério com relevância, com influência e excelência, precisamos passar por este princípio do envolvimento. As pessoas, quando percebem aquilo que parece irreversível, fatídico, trágico, caótico, problemático, irreversível, elas tendem a recuar, a se alienar. Vou ficar vendo de longe, já era, não tem jeito mais. É a tendência das pessoas. Nós estamos vivendo num tempo de muita indiferença, de muita insensibilidade, onde as pessoas não querem se envolver. Pode ser que por aqui não aconteça, mas eu tenho passado em tantos lugares que no culto de domingo à noite é cheio de jovem. No culto de jovem, 6 gatos pingados. No culto do domingo à noite, milhares de mulheres. No culto das mulheres, 10 mulheres. Aí eu fiquei pensando: Espírito Santo, onde estão as mesmas mulheres que eu vejo no culto da campanha, numa igreja de 3.000 pessoas? As mesmas jovens que eu vejo no domingo, estão lá centenas. Cadê esses meninos? Senhor, o dia que é o culto deles, aí o Espírito Santo foi falando no meu coração: eles não vão porque não querem se envolver. Eles querem frequentar um culto, receber uma palavra, voltar para casa e não se envolver ministerialmente, não se envolver como corpo. Através do profeta Abacuque, Deus está te chamando esta noite: abrace as causas que eu tenho com este povo. Abrace o propósito que eu estabeleci para esse tempo. Abrace a causa dos jovens, abrace a causa dos adolescentes, abrace a causa das mulheres. Abrace o propósito que eu estabeleci para esse tempo e para a sua vida. Porque se eu te trouxe foi para te envolver, eu não te trouxe para ser espectador. Eu trabalho um projeto desde 2011 com mulheres e moças sobreviventes do abuso sexual. Ninguém quer trabalhar com essa área. Não há uma percepção, não há uma sensibilidade, não há uma estruturação ministerial focada para isso. E o Senhor me chama não só para trabalhar com isso, mas para abraçar essa causa lá em Rondônia. Eu moro em Curitiba. Aí eu cato meus mirréizinhos e junto meus nick, meus mirréis, pego um aviãozinho, chego lá e vou por aqueles cantão. Vou por conta e digo: não precisa me dar nada não. Só me deixa fazer o que Jesus mandou fazer, porque Ele me mandou abraçar feridas e dores que não são minhas. Abraçar feridas. Este ano
direta e indiretamente, nós já estamos alcançando 3.000 meninas, 3.000 moças evangélicas, que estão sendo curadas, restauradas na feminilidade. Um dia Deus me despertou, me chamou, me tirou o sono e disse: abrace essa causa, você é uma sobrevivente do trauma, eu quero te usar para curar feridas que eu curei na sua vida. Enfim, existem muitas outras áreas. Esteja sensibilizado essa noite, porque existe alguma coisa que o Espírito Santo quer que você se envolva, que você abrace, que você sensibilize, que você doe o seu coração, a sua voz, os seus joelhos, as suas lágrimas. Se você não tiver mais nada, doe suas lágrimas para essa causa. Aprendemos do conteúdo do seu livro, aprendemos o significado do seu nome, e nós também aprendemos da singularidade do seu ministério. Eu amo pregar sobre o profeta Abacuque, gente. Basicamente, ele é o diferentão da Bíblia. Entre os profetas, ele é o diferentão. Tem jovem aqui, gente? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Ele é o diferentão. O ministério do profeta Abacuque, ele tem uma marca de ineditismo. Ineditismo. Por que ineditismo? Quando Deus chamava um profeta, dentro do contexto aqui do profetismo clássico, quando Deus chamava um profeta, o registro do ministério desse profeta se dava pelo registro da sua vocação, do seu chamamento. Portanto, quando você vai ler Ageu, está lá, Ageu 1:1, veio a palavra do Senhor a Ageu. Você vai ler Sofonias, veio a palavra do Senhor a Sofonias. Zacarias, veio a palavra do Senhor, Zacarias, veio a palavra do Senhor a Obadias. No caso de Abacuque, é diferente. Totalmente o oposto. O ministério dele profético não é inserido no contexto bíblico pelo registro da sua vocação, mas é inserido pelo registro da sua oração. Não é a palavra de Deus que vai a Abacuque, é a palavra de Abacuque que vai até Deus. Nunca, nenhum outro ministério tem essa marca. Deus não estava chamando Abacuque, é Abacuque que vai diante de Deus. E aí alguém pergunta, isso fez diferença? Fez diferença, porque esse moço que é levantado nesse tempo de destruição, juízo e cativeiro, tem um livro aqui, está eternizado o seu ministério, porque um dia ele teve iniciativa diante de Deus. Ele se levantou para orar. O que ele fez de grande coisa? Orou, 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 orou. E no final cantou. Meu Deus, eu falo para Deus, eu leio sua palavra, eu fico doida, Senhor. Esse povo usa crack, eles não sabem o que é ficar doida, não. Eles tinham que mergulhar a cara na Bíblia. Eles tinham que entrar na Bíblia, sim, deixar a Bíblia. Meu Deus, a palavra de Deus é muito gloriosa. O moço, eu falo que o profeta Abacuque é tipo o Scooby-Doo. Alguém é desse tempo, gente? Alguém já assistiu o Scooby-Doo? Diz os grandões que estavam procurando o irmão, diz os grandões que estavam procurando fantasma, mas quando apareciam os fantasmão mesmo, eles corria. Mas tinha um pequenininho, né, o Scooby-Doo, era o único que ficava assim, Ele queria partir para cima. O profeta Abacuque é esse tipo de pessoa que está todo mundo correndo, todo mundo dizendo, já era, acabou para nós, acabou para Jerusalém, acabou para Judá, mas ele está indo lá para os pés do Senhor, ele está indo lá para diante do trono do soberano e dizendo, oh meu Deus, até quando? Eu estou buscando ainda respostas para a minha geração. Eu estou buscando ainda respostas para a minha nação. Eu estou buscando respostas para o meu tempo, para a minha família, para o meu ministério. E vamos combinar, era irreversível.
E vamos combinar, já era o ponto final mesmo ali, era cativeiro e ponto. Isso me ensina muito. Inédito, é a palavra dele que vai ao Senhor. Só que aqui o Senhor me mostrou uma coisa muito linda. Esse inédito, ele se constrói a partir do mais comum, do mais convencional, do mais essencial. Quando você pensa em algo inédito, geralmente você vai pensar em algo que ninguém nunca fez, não é verdade? Em algo que nunca aconteceu. Mas espera aí, através da oração, que é a coisa mais essencial, mais primordial numa vida com Deus, ele consegue construir um ministério e ter 3 capítulos na Bíblia Sagrada. E isso aqui já não é mais só a história dele, nem ministério dele. Agora é a história de Deus, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É palavra de Deus, está eternizado. A história de Abacuque é a história de Deus agora e de Jesus e da eternidade. Se mesclam, se fundem. Mas é através da oração. O Senhor vai levantar uma geração de ineditismo neste lugar. Mas quando a gente pensa no inédito, você pensa assim: será que eu vou ter que inventar a roda de novo? Ô gente, paciência que eu não tenho. Não tenho paciência. Entendeu? Não tenho paciência. Que às vezes a pessoa acha que ela está pregando, ela acha que ela está reinventando a pólvora. Que ela está inventando ela está descobrindo a roda, inventando a roda. Não se trata disso no reino de Deus. Porque o que eu vim fazer aqui, tem um monte de irmão aqui que faz melhor do que eu. E se fosse olhar pela ordem natural, era para eu estar sentadinha ali ouvindo e aprendendo. Então vamos baixar a bola um pouquinho, né? Agora, no reino de Deus, você não precisa ficar preocupado em descobrir a pólvora de novo ou reinventar a roda, não. Através da oração, esse moço constrói algo inédito, um ministério inédito, relevante, influente, excelente e eternizado pela palavra de Deus. Pregado no mundo inteiro. O que ele fez demais? Orou. Fez o que você faz. Oh meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que lá, por que blá blá blá, Senhor? Coisa que todos nós fazemos. O que eu quero dizer com isso? Faz assim com a sua mão. Hoje o Senhor vai liberar uma unção do ineditismo sobre a sua vida. Não é porque você vai fazer o que ninguém nunca fez, mas é porque você vai fazer de uma forma mais criativa, diferente, mais influente, mais relevante. Você vai fazer num lugar que ainda não aconteceu. Já é normal, já é essencial, mas ainda não naquele contexto, não naquela hora, não naquele lugar. O Senhor marca a sua vida aqui essa noite. 2017, só para ilustrar o que eu estou tentando transmitir, 2017 na minha vida está sendo marcado pelo ineditismo. Por quê? Ô gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Seminário de jovem é novidade? É novidade? Não é novidade. Mas se eu te falar que esse ano, a maioria das minhas agendas foram agendas realizando primeiro seminário de jovens em vários campos ministeriais da Assembleia de Deus. Campos de 40 igrejas, campos de 50 filiais, campos de sedes grandiosas, mas que nunca tinha acontecido um seminário. Só tinha congresso, nunca eles haviam reunido os jovens para ministrar uma palavra com uma abordagem mais pedagógica, mais aprofundada, em enfrentamento das grandes temáticas que hoje estão por aí, solapando a mente dos nossos jovens. Foi inédito ou não foi? Novidade? Nenhuma. Não confunda inédito com novidade.
Já teve um culto de jovem aqui, com todas essas cadeiras ocupadas? Mas vai ter. E é muito breve. E Deus vai levantar vidas com estratégia, cheia da unção do Espírito Santo. E Deus vai atrair uma multidão de jovens dessa cidade. E vai faltar lugar para jovens aqui. Porque Deus vai marcar essa igreja com ineditismo nessa cidade e nessa nação. Deus vai marcar o teu chamado, o teu ministério. Deus vai marcar a história dessa igreja. Não porque vai inventar novidades, mas porque vai fazer de forma mais influente, excelente, relevante aquilo que é essencial, aquilo que parece ser básico, parece ser comum, mas vai ser feito com a marca do extraordinário de Deus, do sobrenatural de Deus. Aleluia, aleluia. Singularidade do seu ministério. Aqui no capítulo 1, ele enfrenta a crise das perguntas, ele enfrenta a crise das respostas, porque Deus responde, e a crise do silêncio. No momento da resposta, Deus fala assim: veja entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Suscita os caldeus, nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Quando Deus responde, a resposta o atordoou, deixou ele mais perplexo do que as perguntas, mais atordoado do que as perguntas. Por quê? Porque Deus disse assim: ô Abacuque, não é o Nabucodonosor que está vindo, sou eu que estou trazendo. E tem mais, eu que realizo uma obra. E eu realizo uma obra que quando vos for contada, vós não crereis. Deus está dizendo: você pensa que eu vou agir? Ele disse assim: Senhor, o Senhor está vendo e não está fazendo nada, o Senhor está ouvindo e não está respondendo. Aí Deus disse para ele: você que pensa. Eu não estou só assistindo os acontecimentos, eu sou soberano sobre os acontecimentos, sou eu que estou trabalhando. Esse Nabucodonosor já veio e vai voltar, mas sou eu que estou trazendo. Eu estou realizando uma obra na dimensão do inenarrável, do inacreditável, do inexprimível, da excepcionalidade, que até crente vai cair o queixo quando vocês contarem. Eu não vou fazer uma obra, eu já estou fazendo uma obra. Posso profetizar sobre sua vida de novo, em nome de Jesus? Deus é soberano. O que ele está dizendo quando ele diz traga os caldeus? Está dizendo assim, ó: eu estou trabalhando meu filho, minha filha, numa dimensão que você jamais cogitou, mas sou eu. Que você não está percebendo, mas sou eu. Que você vai ter dificuldade até de contar, mas sou eu. Quando você contar para algum crente, eles vão dizer: isso é mentira, mas sou eu. Vou fazer muitos queixos caírem quando você contar. Mas assim, ó, assim como meus pensamentos não são seus pensamentos, nem meus caminhos são os teus caminhos, meus instrumentos também não são seus instrumentos, porque ele estava usando gente pior do que Judá para corrigir Judá. Deus estava usando gente pior do que o povo de Jerusalém para ser instrumento, vara de juízo sobre aquele povo, para expurgá-lo da idolatria. Deus pode fazer isso, e Deus faz. Mas receba essa noite: Deus não vai fazer, Ele já está fazendo uma obra extraordinária. Em breve se manifestará. Deus vai te surpreender, Deus vai nos surpreender, em nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 2. Capítulo 1 ele está enfrentando a crise, capítulo 2 ele está resolvendo a crise. No capítulo 1 ele tem conhecimento dos fatos, no capítulo 2 ele busca conhecimento de Deus e recebe a seguinte resposta, se colocando ainda em oração. Ele não desiste de orar, porque até então não tinha um discernimento tão completo. No capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: eis que sua alma se enche e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Bem no âmago desse livro, nós encontramos a verdade que é o coração do Evangelho. Foi exatamente nessa palavra aqui, o justo pela sua fé viverá,
que Paulo subsidiou toda a sua doutrina de justificação pela fé. Romanos 1:17, mas o justo pela sua fé viverá. Gálatas 3:11, mas o justo pela sua fé viverá. Hebreus 10:38, mas o justo pela sua fé viverá. E quem está recebendo essa revelação tão transcendente, quem está recebendo essa revelação tão grandiosa, é esse pequeno profeta, entusiasmado na oração, perseverante na oração, guerreiro na oração. Deus diz para ele, o que Deus quis dizer com isso? Você sabe que quando Deus diz, o justo pela sua fé viverá, colocando em oposição a Nabucodonosor, porque quando ele diz assim, eis que a sua alma se enche e não é reta nele, outra tradução diz, o soberbo. No hebraico, nós temos quase que uma pintura, nos termos hebraicos, faz referência a um homem exaltado que chega a estar com o pescoço inchado e vermelho de exaltação, gritando arrogantemente. Aí o Senhor disse, ei Abacuque, ele foi para a torre de vigia, ele foi orar mais, o Senhor disse, calma, o soberbo Nabucodonosor é chamado rei de reis, a grande Babilônia é chamada da senhora do mundo, mas calma aí, porque eu ainda sou o dono da história. Chegará um tempo que Nabucodonosor não vai existir mais, Babilônia não vai existir mais, a Pérsia não vai existir mais, a Medopérsia não vai existir mais, mas o meu reino prosperará e o meu plano se cumprirá, porque a vitória é do povo de Deus. Não se preocupe com Nabucodonosor, o justo viverá pela fé, a vitória já é do povo de Deus. O Senhor está dizendo, a fé é condição de vida, a fé é condição de vida, e a fé tem dois objetos principais da fé, o invisível, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se... Dois objetos da fé, o invisível e o futuro. Certeza do que você espera, prova do que você não vê. Certeza do que você espera, prova do que você não vê. Certeza do que você espera, prova do que você não vê. Justo viverá da fé. Sabe o que Deus está dizendo para ele? É por isso que ele termina cantando, irmãos. Aqui está o segredo. Por que esse moço desesperado do capítulo 1 está cantando um cântico de vitória no capítulo 3? Porque ele entendeu o que significa viver pela fé. Acredito que Deus deu para ele visão do invisível, certeza de uma esperança, que a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não era o fim do povo de Deus. Quando Deus está revelando para ele, o justo da sua fé viverá, ele está entrando numa dimensão de compreensão do plano soberano da salvação, que já havia passado pela história dos patriarcas, que já havia passado pela história dos reis, que já havia passado pela história dos profetas, agora passava pela sua história, mas depois da sua história, mais à frente viria um Daniel, mais à frente viria um Ageu, um Zacarias, pregando para a nação da restauração, mais à frente existiria um Zorobabel, um sacerdote Josué, e ele vai começar a entrar numa dimensão de continuidade do plano de Deus. E esse maravilhoso plano passou por essa história, hoje chega na história dessa igreja e tem continuidade, porque o que nós estamos vivendo aqui é o mesmo soberano plano, vivendo pela fé no único e verdadeiro Deus, que garante a nossa vitória sobre qualquer circunstância. É como se ele entendesse, ei, pai, passar o Nabucodonosor na sua história e destruir, mas logo depois dele, eu levanto um Ciro. Quando Deus deixa um Nabucodonosor passar na história do povo dele, é porque ele já tem um Ciro previsto. 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já havia profetizado que ele seria restaurador, provedor, agente de uma reconstrução do povo dele. Ei, o Nabucodonosor já passou na sua história? Representa o quê? Tempos de destruição, de devastação, provas, disciplinas, tudo arrasado. Mas a história não termina com Nabucodonosor. O justo viverá pela fé implica saber, Nabucodonosor não é o ponto final.
na história que Deus escreve. Se Deus permitiu passar um Nabucodonosor, calma aí, vem chegando o Ciro da restauração, aquele que o Senhor disse: eu irei diante dele, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, para dar os tesouros ocultos e das riquezas encobertas. Isaías 45:2. Você pode receber essa palavra essa noite. Deus levanta um Ciro para a nossa vida. Deus não nos poupará dos Nabucodonosores, se for necessário, porque nós precisamos às vezes de disciplina, sim. Mas você possa ter certeza que na providência dele, na presciência dele, no plano dele já tem um Ciro de restauração. É isso que o profeta vai entender. Por isso no capítulo 3, esse que dizia: Senhor, por que o Senhor não faz nada vendo iniquidade, opressão, destruição, violência, corrupção? Por que eu grito, o Senhor não salva? Ele agora já não vê mais esse Deus inerte. Ele agora já não vê mais esse Deus aparentemente alheio ao que acontecia. Agora ele vê um Deus com seu arco descoberto, versículo 9 do capítulo 3. Ele vê um Deus guerreiro. Ele vê um Deus, versículo 12 do capítulo 3, que marcha pela terra. O versículo 13: tu sais para a salvação do teu povo, para salvar o teu ungido. Ele já tem uma nova percepção, ele tem uma nova visão, ele tem um novo vocabulário agora. Tudo é diferente. Ele não foi a circunstância que Deus mudou. Quem que Deus mudou? O contexto histórico, geográfico era o mesmo. A crise era a mesma. Termina diferente essa oração porque é o profeta que Deus muda. Deus mudou a circunstância, Deus mudou Abacuque. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que Deus não resolve problemas, Deus resolve pessoas. E as pessoas resolvidas em Deus resolvem problemas. Nunca. Até porque nós não temos problema, nós somos o problema. Tem gente que fala: essa igreja tem problema assim, problema assado. Filha, essa igreja não tem problema não, você é o problema dessa igreja. Meu Deus, vocês estão de mal de mim, gente? Ô pastor, o senhor já está um pouco brabo? Está um pouco longe, eu fico olhando assim para o rosto dos pastores. Se eles ficarem muito vermelhos, eu dou uma maneirada, que às vezes eu empolgo. Né? Eles colocam o microfone na mão da gente, não tem nada, eles não sabem o que vai sair, né, irmãos? Olha, então vocês têm que orar. Ai, porque esse jovem tem problema. Não, o jovem não tem problema, você que é o problema dos jovens. Ai, porque essa orquestra tem problema. Não, a orquestra não tem problema, você que é o problema da orquestra. Nós somos o problema. Por isso Deus não resolve o problema, Deus resolve pessoas. Porque quando Deus resolve a pessoa, através do Espírito Santo, da sua palavra, da sua revelação, da sua unção, que despedaça todo jugo, essa pessoa em meio ao caos, em meio à crise, em meio à devastação, é capaz de cantar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ah, que contraste, que diferença. Aleluia. E ainda tem mais, eu termino. O Senhor é minha força, torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Assim ele encerra o seu cântico. Ele está se referindo a quê, gente? Quando ele diz: o Senhor faz os meus pés como das corças, existem princípios muito poderosos e profundos contidos aqui nessa expressão. Por quê? Essas costas, na verdade, são as cabras monteses. Eu quero que te desafiar aí lá no YouTube, tá? Digita lá cabras monteses. Sabe o que você vai ver? Você vai ver umas cabritinhas tão desgramenta,
Você pensa nas cabritinhas ninja. Elas escalam montanhas tão altas, rochedos tão íngremes. Ângulo, qual que é um ângulo assim que é quase vertical, gente? 90? Para quase 90 graus o ângulo. E elas andam como se tivesse super bonder. Como, sei lá, como se tivesse cola. Lá em Minas a gente fala cola capeta, mas não pode falar isso não, né? Pode não, né? Não, retiro. Você vai lá, elas são tão extraordinárias, aquelas cabras, que o predador natural delas são as águias. Os predadores naturais. O único predador natural que ela tem é a águia. De tão altas que elas vivem e conseguem chegar. Só que para chegar lá, elas simplesmente passeiam no meio dos rochedos mais íngremes, que você fica pensando, o que está acontecendo? Elas não têm lei da gravidade para elas, não. Elas praticamente anulam. O que o profeta está dizendo? Que Deus, em meio ao mundo, o mundo dele, tá? O mundo histórico, o contexto histórico, social, socioeconômico, político, espiritual dele estava ruindo. Mas ele disse assim, ó, Deus me estabelece por exceção. O mundo está ruindo, mas eu estarei subindo, porque Ele faz os meus pés como os das corças para andar em altitudes. Ele não se via em meio aos escombros. Jerusalém viraria escombros, mas ele estaria em escalada para as altitudes, porque Deus fazia os seus pés. E se Deus fazia os seus pés, Ele está dizendo, vem sobre mim uma capacitação sobrenatural. Não é escada, não é elevador que vai me levar a alguma altitude. Deus está fazendo os meus pés. Eu vou subir com meus próprios pés. Eu não irei à ruína, eu subirei às altitudes. Não vou andar entre ruínas, estarei em altitudes. Olha como que Deus estabelece exceções. Em meio a uma história de destruição e juízo, Deus está escrevendo uma história de salvação, exaltação e promoção para esse profeta. Deus pode fazer isso com você. Deus pode fazer isso com essa igreja. Deus pode fazer isso com esse ministério. Não interessa qual seja a circunstância. O mundo jaz no maligno e vai de mal a pior. E vou te dizer, pior do que já foi nunca será. Porque quando a igreja primitiva surgiu, homossexualidade, confusão, vou usar aqui esse termo, confusão de gêneros, também era generalizado. Todos os problemas que nós estamos vendo aí na mídia, na internet, são sintomas do colapso de uma cultura e de uma civilização. A nossa civilização judaico-cristã está em colapso, em vias de extinção. Mas Jerusalém também estava em vias de extinção. E esse moço, num tempo assim, estava dizendo, Deus faz os meus pés como os das corças. Subindo e cantando, subindo. Quando muita gente caía e chorava, ele subia e cantava e era exaltado. Deus estabelece exceção. Faz os meus pés. Faz assim com a tua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Quando você vê aquelas cabritinhas lá, aquelas cabrinhas lá, os bichinhos andando daquele jeito, eu consigo visualizar o que Deus vai fazer com a sua vida. Vai te dar equilíbrio para galgar espaços inimagináveis, surpreendentes. Vai te dar destreza. Vai te dar equilíbrio para não cair onde outros cairiam facilmente. Você não vai cair. Onde alguns não conseguem galgar, atingir, Deus te capacita os teus pés, os teus passos para atingir. Vai te dar equilíbrio, vai te dar destreza, vai te dar desenvoltura. Porque mais difícil que chegar numa determinada altitude é ter desenvoltura para viver nela. E Deus vai te dar. Porque mais difícil que subir é continuar. Deus pode te dar, Deus pode nos dar. Aleluia, amém? Então termino, meus irmãos, dizendo: os tempos da nossa nação não são os melhores. Mas deixa eu te dizer,
Aprenda com o profeta Abacuque. Não fica sendo esse tipinho de crente que quando vê o caos, quando vê o Satanás destruindo família, quando vê ideologias pervertidas e perversoras, se é que existe essa palavra, né? Inventei. Perversíveis? É por aí, alguma coisa assim. Enfim. A maioria dos crentes que eu ouço, eles falam assim: ai, Jesus, essa ideologia de gênero aí, porque Jesus está voltando. Não, porque o mundo está acabando. Imagina se a igreja primitiva falasse assim, né, irmão? Dos 15 imperadores romanos do tempo da igreja do século I, 14 eram homossexuais, declarados, assumidos e pederastas. Tinham seus mancebos. Corinto era uma cidade tão imoral, tão pornográfica, que tinha o templo de Afrodite, e religião e prostituição em Corinto não tinha divisão, não tinha separação. Prostituir, cultuar era a mesma coisa naquela cultura. Por isso as prostitutas cultuais. A igreja primitiva esperava Jesus tanto quanto nós. Por isso Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre o alarido da trombeta. Ele disse: num piscar de olhos nós subiremos. Mas quando Jesus não voltava, ele evangelizava toda a Ásia. Igreja de Cristo não espera Cristo de braço cruzado. Não espera Cristo com fatalismo, com conformismo, com comodismo. Igreja triunfante não se acomoda. Eu aprendo com Abacuque. Nabucodonosor pode estar passando rodo, mas eu estou aqui diante de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou na torre de vigia. Eu estou escalando os rochedos. Não temos que aceitar essa onda de escapismo escatológico. Porque Jesus está voltando mesmo. Filho, Jesus está voltando, mas às vezes teu filho está indo para o inferno. Jesus está voltando mesmo, mas o que você está fazendo para a sua família subir com Ele? Jesus está voltando, mas no céu não vai ter meia dúzia de gato pingado, não. Vai ter uma grande multidão, e nós estamos saqueando o inferno até o último segundo. Protestaremos, oraremos, enfrentaremos, subiremos como as costas para os lugares altos. Fica de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Quer ver a pessoa me fazer raiva? A pessoa fala assim: meu alvo é o céu. Aí eu falo assim: o meu é me segurar para não liberar um charabacanta na sua cara. Sabe por quê? Vocês estão de mal de mim? Vão ficar de bem? Porque quem fala isso não está muito pensando no céu. Quem fica: meu alvo é o céu, na verdade está querendo justificar passividade, omissão, preguiça, negligência. Meu alvo é o céu. Não contribui, não dizima, não oferta, não dá carona para ninguém, não ora. Porque meu alvo é o céu. Eu não estou aqui nessa terra, irmão, eu não estou aqui nem você para garantir o céu. Isso aí já é trabalho de Jesus, está consumado. Ele já garantiu o céu para você. Não vem aqui para garantir o céu. Agora você venha nessa igreja todo culto para ser cheio do Espírito Santo, para receber uma palavra, para adorar. E quando você sair daquela porta para lá, você vai representar o céu até Jesus voltar. Você vai representar o céu onde chegar. Você vai representar o céu na sua família. Você vai representar o céu para essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta assim a sua mão. Igreja amada do Senhor. Muito mais o Senhor tem. Que este 6º para o 7º, que quando chegar o 7º aniversário, cada um de vocês estejam aqui com uma multidão, celebrando o viver do inédito de Deus ao longo desse ano. O Senhor vai surpreendê-los. Vocês vão exercer relevância porque enfrentarão as crises. Vão exercer influência porque receberão revelações como Abacuque recebeu. E vão viver em excelência porque são ungidos. Os pés são ungidos como os das costas,
para andarem em lugares altos e não rasteiros, em nome de Jesus. Seja elevada às altitudes espirituais, seja elevada às altitudes de honra do Senhor, de excelência para esta geração, em nome de Jesus, amém.